Não seja a sua melhor versão todos os dias. O livro de Eclesiastes, no capítulo 1, diz assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, e o homem não é capaz de escrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, vai ser de novo. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá alguma coisa que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Eu estranho, às vezes, a experiência que alguns cristãos têm com o livro de Eclesiastes, porque muitos descrevem como um livro triste, mal-humorado, depressivo, pessimista, ou os mais polidos dizem, é um livro realista. Para mim, o Eclesiastes é um livro libertador, e talvez isso tenha a ver com a minha geração. O meu pai, a geração anterior à minha, viveu em uma sociedade que é chamada de sociedade disciplinar. Ele era vigiado para que não desse vazão aos seus desejos e para que pudesse ser conformado àquilo que a sociedade esperava dele. Ele precisava ser homogêneo em relação às outras pessoas que compunham a sua comunidade. Era assim em relação à sua infância, mas era assim também em relação ao seu trabalho. Ele deveria ter um cargo, e um cargo específico, ele teria que ter um emprego. E o patrão deveria dizer aquilo que ele deveria fazer. E ele teria que fazer, custe o que custasse. Eu lembro das histórias do meu pai e do quanto que ele penou porque o trabalho estava previsto e dizia, você tem que fazer assim e o trabalho tem que ser cumprido a qualquer custo. Era uma sociedade de negação do autodesejo e de compromisso com o papel social que estava claro, com regras claras. Era assim no trabalho e também era assim na relação com Deus. Cada membro da comunidade religiosa sabia do seu papel, sabia qual era a luta que deveria empenhar e principalmente a igreja tinha a função de refrear os desejos que eram chamados os desejos errados e de fortalecer os desejos que eram os corretos. Em última instância, a igreja pretendia fazer o homem médio. E a igreja tinha esse papel disciplinar, claro. Todo mundo sabia os seus papéis, todo mundo sabia o que é certo, todo mundo sabia o que é errado. A minha geração, ela experimentou uma mudança que está se fortalecendo na geração que vem. Os meus filhos, por exemplo, vão viver isso ainda mais forte do que eu vivi. Em oposição a essa sociedade disciplinar, o nome que foi dado para esse conjunto de práticas culturais que nós temos vivido pelo Byung-Chul Han é Sociedade do Desempenho. E esse conjunto de práticas culturais envolve que no lugar de proibição, de mandamento ou de lei entra projeto, iniciativa, motivação. Enquanto meu pai era tolhido em seus desejos, ele deveria cumprir o papel que lhe foi ordenado, a minha geração, e com certeza a geração dos meus filhos, é estimulada todos os dias a seja você mesmo, seja um empresário de si mesmo, tenha uma automotivação, seja a sua melhor versão todos os dias. No trabalho é assim, e nas igrejas não parece muito diferente. Alguns púlpitos guardam uma semelhança muito grande com eventos motivacionais. E o resultado é, todos têm que ser o seu ministério, tem que ter o seu ministério, a sua grande ideia, ser reconhecido, automotivado. Você precisa fazer a diferença no reino. E as pessoas têm que reconhecer a sua diferença. E você precisa postar a sua diferença para que todos vejam. E nós corremos no trabalho. E nós corremos na igreja. E nós corremos exaustos e cheios de café, ou então de outras substâncias que nos ajudam a vencer um novo inimigo. E esse novo inimigo, pasme, é o nosso corpo. Não é estranho que dentro do cristianismo, em que o corpo é templo do Espírito Santo, muitos de nós têm encarado o corpo como sendo um limite a ser superado? Não me parece muito parecido com as coisas que a Bíblia diz que nós devemos fazer em relação ao nosso corpo. Há sempre essa sensação de que nós precisamos desempenhar mais, que a gente tem que inventar uma coisa nova, que a gente tem que fazer alguma coisa que todos possam ver, e tem que ser algo fantástico, e fantástico aí é uma boa palavra. Porque sabe a literatura fantástica que diz daquilo que só existe na nossa imaginação? Quando nós nos percebemos como menos do que fantásticos, nós deprimimos, nós nos angustiamos, nós nos desesperamos. E nos desesperamos
porque tínhamos a esperança em alguma coisa grandiosa que sempre estava por vir. E aí vem o Eclesiastes. E ele nos mostra que nós não vamos criar o novo, o fantástico. Que os antigos já viram essa ambição. Que os antigos já viram planos semelhantes aos nossos. E que nós nunca vamos encontrar satisfação plena enquanto estivermos aqui nesse mundo. Porque os nossos olhos, eles nunca se cansam de ver. E os nossos ouvidos nunca se cansam de ouvir, não importa quantos elogios você já tenha recebido. Sabe qual é a sensação que a minha geração deveria ter ao ler isso? Liberdade. Livre do fantástico que você se obrigou dia a dia a realizar e diferente de um Sísifo que empurra uma pedra para cima apenas para ver essa pedra rolar novamente para baixo, você pode parar e contemplar o que Deus permitiu que estivesse ao seu redor. Em meio a essa pandemia, eu tenho sentido muita falta de estar na casa dos meus pais. Eles moram no interior, em Juazeiro, na Bahia, e por muitos motivos eu não posso estar lá. Eles são idosos, eu tenho que preservá-los. Mas eu vou dar para vocês uma cena especial. Final de tarde, aquele calor escaldante de Juazeiro, uma garagem, 3 cadeiras de balanço. Eu estava na cadeira do meio, meu pai e minha mãe nas cadeiras ao redor. E muitas vezes o nosso principal assunto naqueles grandes minutos e às vezes horas em que nós passávamos juntos era o silêncio. Não se dizia nada. E não porque algo não poderia ser dito, mas porque o amor se revela quando você não precisa desempenhar. E nem mesmo falar, para que o outro deseje estar ao seu lado. Esse é o amor de Deus que eu aprendi com os meus pais. Você não precisa fazer o fantástico para que Deus te ame. Você não precisa ser sempre a melhor versão de você mesmo para que Deus te ame. Na verdade, a sua ânsia por desempenho, por produção, frequentemente vai impedir que você tenha tempo com Deus. E Deus, Ele já te amou antes que você pudesse saber que Ele existia. E Ele vai continuar te amando, mesmo quando você não estiver correndo para tentar provar para você mesmo e para Ele de que você é merecedor do amor dEle. Leia o Eclesiastes e seja livre, porque o amor de Deus já está sobre você.